Vivemos em um mundo consumido por uma série interminável de crises. Mas de todas as crises que enfrentamos, aquela que pode ser de maior preocupação é aquela que recebe relativamente pouca atenção, e esta é a crise do significado. Em seu ensaio, Os Objetivos da Psicoterapia, Carl Jung chamou isso de a neurose geral de nossos tempos. Essa crise remonta a várias gerações. No final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche observou que o niilismo, ou o que ele chamou de repúdio radical ao significado, a vontade de potência, estava aumentando no Ocidente. Isso foi resultado da queda da visão de mundo cristã e do surgimento de uma visão de mundo científica, reducionista e mecanicista? Foi a morte de Deus o evento mais significativo da era moderna? Agora estamos vivenciando o destino que Nietzsche profetizou, um destino onde, nas palavras de Viktor Frankl, cada vez mais pessoas têm os meios para viver, mas não têm um significado para viver. Neste vídeo, vamos explorar o que é o significado na vida e por que ele é tão importante. Em seguida, examinaremos por que a diminuição da religião pode ser a causa principal dessa crise moderna de significado e um fator primordial na ocorrência generalizada de distúrbios de ansiedade, neuroses e depressão. O significado em uma vida humana é fundamentado na narrativa. Uma narrativa de vida é a história que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos, e essa história atua como um tipo de processo cognitivo organizador que nos ajuda a dar sentido a quem somos e para onde estamos indo. Nossa narrativa dá origem e sustenta nosso senso de identidade, e assim como um romance ou filme, ela é definida por um enredo ou tema específico. Esse tema pode ser coerente e afirmativo da vida, ou pode ser desconexo, desempoderador, incoerente e, portanto, carente de significado. Quanto menos significado nossa vida tem, mais sofreremos, e isso é exemplificado pela experiência de muitos esquizofrênicos que lutam para enxergar a vida por meio da coerência de uma narrativa. Em Loucura e Modernismo, Luiz Saz cita um paciente esquizofrênico que disse: "Sinto como se tivesse perdido a continuidade que liga os eventos do meu passado. Em vez de uma série de eventos ligados à continuidade, meu passado parece apenas fragmentos desconexos." E como McGilchrist explica sobre essa perturbadora falta de uma narrativa de vida coerente. Se seu mundo se desintegra por falta de narrativa, você deixa de ver qualquer coisa em contexto, e isso se torna desconcertante, até mesmo assustador. Sua pura factualidade então se destaca, uma vez que não pode mais ocupar seu lugar em nenhum esquema de mundo de outras coisas e pessoas que lhe dariam significado. Embora a maioria das pessoas não sofra o efeito desintegrador da ausência de uma narrativa de vida, muitos não têm uma narrativa satisfatória que seja rica em significado, uma narrativa, em outras palavras, que cria realização e permite lidar com as condições existenciais da vida. A grande prevalência de transtornos de ansiedade, depressão, vícios e uso de drogas psicotrópicas e ilícitas é evidência que aponta para essa grave falta de significado. E como observa Jung, a falta de sentido inibe a plenitude da vida e, portanto, é equivalente a uma doença. Para piorar as coisas, embora muitas pessoas sintam que sua vida está faltando algo, a maioria não percebe que o que está faltando é significado. Em vez disso, para preencher esse vazio de falta de sentido, muitas pessoas buscam mais dinheiro e bens materiais, posição social elevada, conhecimento aumentado ou, acima de tudo, mais momentos de prazer e felicidade. Mas nada disso são substituições adequadas, pois, como McGilchrist explica, as pessoas que relatam ser felizes, mas têm pouco ou nenhum senso de significado em suas vidas, têm os mesmos padrões de expressão gênica que pessoas que estão enfrentando adversidades crônicas, como solidão, luto ou pobreza. Dada a importância do significado, como uma vida carente dele pode ser preenchida com ele? Como, em outras palavras, podemos descobrir uma narrativa de vida mais significativa? Embora haja muitas etapas práticas para nos movermos nessa direção, desde encontrar um propósito de vida até cultivar relacionamentos interpessoais, até enfrentar os desafios da vida, uma das mais eficazes é acessar a sabedoria incorporada no mito das grandes religiões.
Qual é o uso de uma religião sem um mito, já que a religião significa, se significa alguma coisa, precisamente essa função que nos conecta ao mito eterno? Mitologia, ou o que é mais comumente chamado de mito, contém verdades sobre o predicamento humano e a natureza da psique, que são expressas em forma narrativa. Essas narrativas podem ser usadas para enriquecer nossa própria narrativa pessoal com fios ricos de significado, pois fornecem insights sobre como lidar com elementos da condição humana, seja liberdade, perda, solidão, doença, velhice, sofrimento ou morte. Nos dias atuais, muitos de nós relegaram o mito ao reino da ficção, acreditando que apenas a razão, a lógica e a ciência, ou o que é chamado de domínio do logos, podem revelar as verdades do mundo. Mas como Jung escreve, o mito não é ficção. Ele consiste em fatos, continuamente repetidos e podem ser observados repetidamente. Tanto o logos quanto o mito são domínios para descobrir a verdade, mas as verdades que revelam são de natureza diferente. A ciência nos ensina as correlações neurais por trás do fenômeno da dor. O mito nos ensina como suportar significativamente a dor. A ciência nos ensina como curar uma doença. O mito nos ensina como lidar significativamente com a perda e a morte. Ou, como Karen Armstrong explica, logos, ou razão, é o modo pragmático de pensamento que permite às pessoas funcionarem efetivamente no mundo. As pessoas sempre precisaram do logos para criar uma arma eficiente, organizar suas sociedades ou planejar uma expedição. Logos está sempre procurando novas maneiras de controlar o ambiente e é essencial para a sobrevivência de nossa espécie. Mas o logos tem suas limitações. É bom em manipular o mundo e nos tornar poderosos, mas não contribui para uma compreensão mais ampla do significado de nossas vidas. Para isso, as pessoas recorreram a mitos. Podemos entrar em contato com o reino do mito por meio de grandes obras da literatura, sejam as de Dostoiévski, Shakespeare ou Cervantes. Mas as grandes religiões são a fonte definitiva dessa sabedoria. Pois o propósito primordial da religião, desde tempos imemoriais, foi nos ajudar a lidar com nosso predicamento existencial e encontrar significado na vida, mesmo que esse propósito tenha sido corrompido em algumas ocasiões pela religião em suas formas organizadas e institucionais. Não apenas o cristianismo com seus símbolos de salvação, escreve Jung, mas todas as religiões, incluindo as primitivas com seus rituais mágicos, são formas de psicoterapia que tratam e curam o sofrimento da alma e o sofrimento do corpo causado pela alma. E em um discurso proferido a um grupo de psicoterapeutas na década de 1930, ele explica ainda mais. Não é um jogo de palavras quando chama a religião de um sistema psicoterapêutico. É o sistema mais elaborado, e há uma grande verdade prática por trás disso. Como exemplo de como se pode usar o mito da religião, Jung explora a noção simbólica da imitação de Cristo. Não é Jesus um protótipo daqueles que, confiando em sua experiência interior, seguiram seus caminhos individuais em desafio ao mundo? A imitação de Cristo é a ideia de que a vida de Jesus deve ser usada como modelo de como viver. Segundo Santo Agostinho, emular Cristo era o propósito fundamental na vida de um bom cristão. Mas, como Jung explica, a interpretação tradicional da imitação de Cristo, como nos aconselhando a esforçarmos para viver como Cristo viveu, tem essa desvantagem. A longo prazo, adoramos como um exemplo divino um homem que encarnou o significado mais profundo da vida, e depois, por pura imitação, esquecemos de realizar o nosso próprio significado mais profundo, a autorrealização. Jung sugere que a imitação de Cristo deve ser interpretada de maneira simbólica, como o chamado para seguirmos nosso próprio caminho e nos esforçarmos para nos desenvolvermos o máximo possível como seres humanos. Para Jung, Cristo era um exemplo de alguém que se atualizou completamente e que não tinha medo de seguir sua consciência, mesmo que isso resultasse em sua perseguição. Cristo, em outras palavras, era um exemplo de uma personalidade heróica. A imitação de Cristo pode muito bem ser compreendida em um sentido mais profundo. Pode ser entendida como o dever de realizar nossa convicção mais profunda, com a mesma coragem e o mesmo sacrifício mostrado por Jesus.
A imitação de Cristo é apenas um exemplo do profundo poço de sabedoria prática incorporado nas grandes religiões, e para se beneficiar dessa sabedoria, não precisamos nos tornar seguidores de uma religião organizada, nem precisamos jurar lealdade a nenhum credo ou seita específicos. Pois, assim como muitas religiões organizadas são corrompidas pelo poder e degradadas pela política, elas podem ser barreiras para acessar as verdades autênticas da religião. Felizmente, beneficiar-se das verdades das grandes religiões pode ser alcançado por meio de um esforço pessoal. Ler os textos, aprender sobre os vários rituais incorporados na mitologia e, mais importante, colocar em prática o que aprendemos, pode dar origem a uma perspectiva religiosa da vida. Para que as verdades da religião impactem nossa vida, não precisamos entender completamente seu significado. Pois os mitos, assim como os sonhos, estão codificados em forma simbólica e apontam na direção de verdades que não são totalmente compreensíveis pela mente consciente. No mundo moderno, muitos de nós cortamos completamente nossa conexão com o reino do mito, e muitos de nós vemos a religião com desprezo e escárnio. Alguns consideram isso como um sinal de iluminação e progresso, mas pode ser uma forma de regressão psicológica. Em uma palestra proferida na Universidade de Yale em 1937, intitulada Psicologia e Religião, Jung foi longe ao chamar o ateísmo de neurose urbana e, em suas décadas de prática, tratando centenas de pacientes, chegou à conclusão de que, para alguns pacientes, o único meio de resolver o que os afligia era o nascimento de uma atitude religiosa em relação à vida. Se continuarmos a rejeitar a religião, não perderemos nossa necessidade de significado. Apenas procuraremos significado em outros lugares. Adoraremos o Estado, um partido político ou a ciência. Todos eles são substitutos inadequados e às vezes perigosos para o cultivo de uma perspectiva religiosa autêntica sobre a vida. Porventura, sem alguma forma de perspectiva religiosa, o homem mergulha no caos do niilismo, totalitarismo e ódio de si e da sociedade. E para aqueles que pensam que a ciência eliminou nossa necessidade de religião, Jung faz a seguinte pergunta: a ciência pode ter tanta certeza de que não há tal coisa como um instinto religioso?